Glória a Deus. Vamos, irmãos, abrir nossas Bíblias lá em Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 13. Eu não vou projetar porque é um texto muito grande e eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia ou no seu celular. Gálatas capítulo 5. Você sabe, esse livro de Gálatas é um livro que fala de uma forma muito contundente, de uma forma muito clara, de uma forma muito incisiva a respeito da graça de Deus. Se você quiser se aprofundar a respeito da graça, eu te recomendo a ler esse livro. É um livro pequenininho, tem 5 capítulos, 6. São 6 capítulos, você lê rapidamente e que fala tão profundamente a respeito da graça de Deus, né? Para que vocês entendam, o apóstolo Paulo, ele tinha ido até a Galácia, né? Até o lugar onde esses irmãos estavam, e lá ele havia pregado o evangelho. Eles eram judeus, eles tinham costumes judaizantes, e o apóstolo Paulo havia pregado a respeito da graça para esses irmãos, e eles haviam recebido a palavra de Deus, haviam entendido, mas por alguma coisa, né, dá a entender aqui nesse livro, nessa carta, que alguém chegou lá para eles e começou a falar na cabeça deles, a falar a respeito a contradizer o ensino da graça, a contradizer o verdadeiro evangelho, porque Paulo fala que só existe um evangelho, que é o evangelho da graça. Aliás, você sabe que evangelho quem sabe o que significa evangelho? São as boas novas, né? Então só pode ser a graça, porque você dizer que falar a respeito da lei do Senhor são boas novas, isso não tem sentido nenhum de dizer que isso é uma boa notícia. Eu conheço muita gente, irmãos, que tem medo de ser crente por causa disso, porque ele acha que o dia que ele virar crente, ele vai ter que cumprir a lei, né? Vai ter que começar a cumprir um monte de regras, né? Como se o ímpio, o que ele cometesse pecado, não fosse pecado, né? Ele só acha que só é pecado quando ele é crente, né? Os irmãos estão comigo? Ô irmãos, eu estou com uma solidão hoje aqui. Você sabe, crente ou não, pecado é pecado, independente se é um crente que está cometendo, ou independente se é o ímpio. Mas a ideia do ímpio qual que é? Eu não quero ser crente, porque a partir do dia que eu for crente, tudo que eu fizer agora eu estou sendo vigiado. Mas deixa eu dizer, não adianta. Porque o que ele faz, quer que ele seja crente ou não, quer ele saiba ou não, é pecado. Então, mas a boa nova, qual que é, irmãos? Qual que é a boa nova do evangelho? Vamos ver se os irmãos estão afiados aqui para o evangelismo. Que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Amém? Essa é a boa notícia do evangelho. Esse é o evangelho da graça. Então, todas as vezes que o diabo vier acusar você, todas as vezes que alguém quiser colocar algum jugo sobre você, você vai dizer o seguinte: Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. Está tudo pago. Amém? Você fala para a pessoa do seu lado: está tudo pago. Se alguém vier te acusar, você fala assim: está tudo pago. Está pago. Não vem me cobrar essa conta, não. Bem, esse é o evangelho da graça. Então, Paulo está escrevendo para os Gálatas e por conta desse ensino que estava distorcendo isso, ele escreve essa carta para corrigi-los, e ele fala de uma forma muito rasgada a respeito da graça. Mas aqui no capítulo 5 ele já está com algumas recomendações a respeito de quem vive na graça. Eu entendo que é algo que cabe muito bem a nós aqui, né? Então lá no verso 13, né? Gálatas 5, no verso 13, o apóstolo Paulo diz o seguinte: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Amém? A Bíblia fala que Cristo nos chamou para a liberdade. Nós somos livres do jugo da lei. Agora, qual que é o problema das pessoas quando ouvem, às vezes, a respeito da liberdade? Elas acham, vou ser bem sincero com você. Alguém já tentou conversar com alguém a respeito da graça? Qual que é a primeira pergunta que o povo faz? Quer dizer que pode pecar então, pastor? A primeira coisa
Quer dizer então que está liberado? Olha o que o apóstolo Paulo fala. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, ou seja, não há mais lei, não há mais que vocês estarem debaixo do jugo de mandamentos. Agora olha o que ele diz em seguida: mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Não usem então da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Sabe, é interessante, irmãos, porque nós falamos muito sobre a graça e muitos pastores, né, tem esse mito: eu não posso pregar a respeito de graça porque os irmãos vão começar a pecar, os irmãos não vão querer mais vir no culto. E veja, irmãos, isso é você querer usar de uma mentira para fazer algo certo, de você usar de algo errado, de eu começar a ameaçar os irmãos aqui com a lei para poder atingir um fim certo. Deixa eu dizer, Deus não usa desse artifício. Para Deus os meios não justificam o fim. Então veja, nós precisamos pregar a verdade, precisamos pregar que nós somos livres, precisamos entender plenamente a graça de Deus. Mas veja, o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: olha, cuidado agora, você é livre, mas não é por isso que você vai fazer tudo errado, não é por isso que você vai cometer pecado, não é por isso que você vai chutar o pau da barraca, como as pessoas falam, e sair por aí fazendo tudo que não deve. O próprio apóstolo Paulo tem uma frase, um versículo que ele escreveu, que é muito famoso, que fala assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você sabe, a liberdade, ela traz para você responsabilidade, porque junto com liberdade você começa a encontrar consequências. É interessante que quando a gente é criança, você vive debaixo de regras, porque você não tem ainda capacidade, você não tem discernimento para poder entender o que é bom e o que é ruim. Então, por exemplo, na minha casa, o meu filho tomar banho não é opcional, é um mandamento. Primeiro mandamento: tomarás banho todos os dias. E veja, você sabe como que é criança, né? Às vezes tem até marmanjo que ainda tem esses problemas, né? Mas criança geralmente não gosta de tomar banho. Mas eu preciso partir do pressuposto que ele não entende o porquê do banho, não entende a necessidade disso, e por causa disso tem que ser um mandamento. Ele não tem ainda capacidade, aos seus 3 anos de idade, de discernir se é bom ou não para ele o banho. Então o banho é lei. Mas vamos supor, aos 18 anos, ele vai para fazer o college, né? E aqui nos Estados Unidos, o costume dos jovens é sair de casa, vai morar em outra cidade, ou vai morar numa república para fazer o college. E lá ele não tem mais o pai e a mãe para cuidar, para dizer a hora de tomar banho. E pode ser de repente até que ele fala: bem, agora eu estou livre, né? Agora eu estou na liberdade, agora eu não vou tomar banho. Mas eu imagino que ele fica um dia sem tomar banho, aí no dia seguinte começa a dar um incômodo, né? O cabelo começa a coçar, um cheiro não muito agradável, né? As pessoas começam a perceber, e aí ele mesmo se dá conta que o quê? Que ele precisa tomar banho. Então agora ele tem a consciência, ele vive na liberdade, mas ele tem a consciência. Então nós precisamos entender, irmãos, porque a Bíblia fala que o Senhor, ele enviou a lei, ele deu os seus mandamentos para o seu povo. Você encontra lá no Velho Testamento, porque as pessoas não tinham discernimento, e a Bíblia usa uma palavra para a lei, ela fala que a lei era aio. Você sabe, aio é um português muito rebuscado, mas aio significa tutor. Então a Bíblia fala que quando o povo ainda era imaturo, quando o povo ainda era nécio, quando o povo não entendia das coisas espirituais, eles precisavam da lei para poder balizar aquilo que eles deveriam fazer, porque eles não entendiam o sentido espiritual das coisas. Você imagina, por exemplo, todo judeu uma vez por ano precisava pegar um cordeiro, ir diante do sacerdote, fazer um sacrifício, para que os seus pecados fossem perdoados por 1 ano. Amém? Os irmãos estão comigo? Você sabe, até hoje, se você for em Israel, eles fazem isso, no dia do Yom Kippur.
Todo judeu vai diante do sacerdote, sacrifica um cordeiro para os seus pecados estarem pagos por um ano. Agora veja, hoje nós entendemos que isso era uma profecia a respeito de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado para que os nossos pecados, agora não uma vez por ano, mas em Hebreus fala que de uma vez por todas os nossos pecados foram perdoados. Mas o judeu não entendia isso, e você imagina ele questionando a Deus. Mas Deus, por que eu tenho que levar esse cordeiro lá? Me explica aqui. Não, eu só vou fazer se eu entender. Você sabe, tem gente que fala, eu só vou obedecer se eu entender. Me convence a te obedecer. Então, peraí, então não é obediência. Você mesmo se convenceu que aquilo é certo. Obediência parte do pressuposto de você abrir mão da sua vontade para fazer, por entender, por ser submisso, para você se submeter, se colocar debaixo da vontade de uma autoridade, de uma pessoa. Mas tem gente que acha isso, não, só vou obedecer se eu entender. Isso é um grande problema, né? Imagina, se você só entrasse num avião, se você entendesse como que funcionasse as leis da aerodinâmica e da propulsão das turbinas. Eu nunca ia voar de avião, eu vi um voando, falei, deve funcionar. Entrei e fui também. Então tem coisas na vida espiritual que a gente deixa de desfrutar porque a gente quer entender. Ah não, eu só vou fazer isso, pastor, se eu entender. Né? Por que tem que jejuar? Eu não entendo, então eu não vou fazer. Deixa eu falar, confia, irmão. Confia no que Deus está falando para você fazer, Ele sabe, Ele conhece. Então veja, a lei foi entregue para que fosse um tutor daquele povo, mas hoje nós vivemos a maturidade espiritual. E hoje não há mais lei sobre nós, mas parte do pressuposto que essa liberdade que nós vivemos é porque nós nos tornamos maduros espiritualmente. Então não é que você não tem mais que cumprir a lei, mas é que hoje você precisa, você tem que ter maturidade e discernimento para dentro da sua liberdade, você cumprir espontaneamente aquilo que era uma obrigação. Então as pessoas elas acham assim, pastor, na lei tinha o dízimo, agora eu não preciso mais dar, né? Então eu fico pensando assim, a lei dizia que não podia matar, agora você pode matar, irmão? A lei dizia que não podia roubar, agora não tem mais lei, agora eu posso sair roubando. Não, por que eu não vou roubar? Porque eu não preciso, é só pedir para o meu pai, eu já entendi, eu vivo na graça. Sabe por que eu não vou mais matar? Porque o Espírito de Deus habita em mim, e um dos frutos do Espírito é a paciência, a longanimidade. Eu não vou mais ficar irado. Você está me entendendo que não é que a lei não é que aquilo que a lei mandava fazer, você não precisa mais fazer. É que hoje isso é espontâneo, hoje você se tornou maduro na fé. Não há mais necessidade de lei. A Bíblia fala que hoje o Senhor escreveu no seu coração a sua lei. No fundo, irmão, todo aquele que é crente, nascido de novo, recriado, natureza recriada, ele sabe o que é certo e o que é errado. É ou não é verdade, irmãos? Sabe ou não sabe? Tem umas histórias, né, que a gente ouve de pastor. E o meu pastor Aloysio conta que o irmão foi no gabinete dele para se aconselhar. E ele falou assim, pastor, é errado fazer compra no Paraguai? Bem, quem é do Brasil já entendeu. Não é bem fazer compra, né? O negócio é comprar para vender no Brasil. E ele falou assim, olha, você sabe, não precisa eu te dizer isso. Na verdade, você acha que para ele ter procurado o pastor, é porque no fundo ele já sabia a resposta. Mas ele falou, quem sabe eu arrumo um cúmplice, né? Quem sabe se o pastor falar que pode, e Deus vier falar comigo, ele falou, não, o pastor deixou. Mas todos nós que fomos recriados, que temos o Espírito Santo de Deus, sabemos o que é certo e sabemos o que é errado. Agora, o problema é que muitas pessoas falam, já que não há mais lei, já que não há mais pai e mãe para mandar eu tomar banho, eu não vou mais. Eu estou livre, eu posso fazer o que eu quiser. De fato, você pode fazer o que você quiser, mas deixa eu dizer, você vai estar deixando de desfrutar daquilo que Deus estabeleceu para você. E
parece que tem crente que ama isso, né? Só porque agora não tem mais lei, eu vou fazer de pirraça, eu vou fazer o contrário. Eu tinha um amigo que falava que ele era tão infiel, que ele ia votar num candidato, chegava lá, ele votava no outro, só para ser infiel. Sabe, irmãos, aí vem uma outra questão. Quando Deus, é interessante que as pessoas acham, né, que a salvação é esse game onde você tem que fazer tudo certinho, tem que ir para os lugares certinho e você vai juntando ponto, e no final é como se alguém pegasse lá a tabelinha, não, acertou tanto, errou tanto, multiplicou por 2, como que é? 9 fora, nunca soube o que é esse 9 fora. O que é 9 fora? 9 fora, vai, aqui ó, não, esse pode entrar no céu. Deixa eu dizer, não é isso. Eu espero que você já tenha entendido que a salvação foi entregue para você de graça, foi comprada por um alto preço, mas foi dada para você. Mas deixa eu dizer, quando Deus fala para você fazer algo, ou deixar de fazer, não é porque Ele está fazendo um gamezinho para saber se você é um bom menino ou um mau menino, porque deixa eu dizer, não existe bom, o próprio Jesus falou, só há um bom que é Deus. Sai dessa paranoia. Ah, será que eu sou bom? Será que não? Deixa eu dizer, você não é bom, acabou, ponto final, já está resolvido seu dilema. Sabe, mas quando Deus fala para você fazer algo, deixar de fazer, é porque Ele quer que você ande por caminhos bons, porque Deus quer que as coisas se sucedam bem na sua vida. Quando eu falo para o meu filho fazer alguma coisa, a ponto de eu obrigá-lo a fazer, sob pena de corrigi-lo, é porque eu sei que aquilo é necessário para a vida dele, eu sei que aquilo vai fazer bem. E o problema é que a gente acha que quando a gente peca, a gente está fazendo mal para Deus. Não, você não está fazendo mal para Deus, Deus é Deus, independente daquilo que você faz. Mas Deus está dizendo algo, olha filho, esse é o bom caminho, vai por aqui que você vai ser bem sucedido. Sabe, a Bíblia fala que Ele endireita as nossas veredas, Deus mostra o caminho onde nós vamos ser bem sucedidos. Sabe, então essa é a questão. E aqui o apóstolo Paulo fala o seguinte, olha, você, lá no verso 13, você foi chamado para ser livre. Você é livre. Eu gosto de uma outra passagem que ele fala assim que Deus nos deu um espírito de filhos, para que a gente não nos colocasse novamente debaixo de um espírito de escravidão. Porque você sabe, as pessoas do mundo, elas são escravas. É interessante como o diabo ele consegue às vezes distorcer esses conceitos e a propaganda que o mundo faz é que lá é liberdade e aqui é escravidão. E ele fala assim, eu não vou para a igreja, porque se eu for para a igreja, eu vou ser obrigado a vestir a roupa tal, eu não vou poder comer isso, eu não vou poder fazer aquilo, eu não vou poder ir em tal lugar. Como se a igreja fosse o lugar de escravidão e o mundo fosse o lugar de liberdade. Mas deixa eu dizer, o mundo é um lugar de escravidão. Porque as pessoas são escravizadas por um padrão, são escravizadas por uma necessidade de aceitação. Sabe, o Instagram agora no Brasil está testando que as postagens não mostrar o número de likes que ela tem. Não mostrar o número de likes. Você sabe, tem o post que aparece lá, você dá um like, então aparece lá, esse post aqui foi curtido por 200 pessoas. O Instagram, não sei se ainda está funcionando lá, mas estava fazendo um teste, eu vi essa notícia aqui nos Estados Unidos, era no Brasil e mais não sei qual país. E se funcionar, chegar no objetivo deles, eu vou dizer qual eles vão fazer isso em todo mundo, vai deixar de ter a quantidade de likes que aquele post teve. Qual que é o objetivo deles? Porque as pessoas têm sido escravizadas pelas redes sociais. Ela posta coisas e ela se alimenta com aqueles likes. Ah não, se eu não tiver tantos likes, eu vou até apagar esse post aqui. Se eu não fizer tanto de sucesso. Sabe, tem gente que se deprime, tem gente que comete suicídio por causa disso. Porque há uma escravidão no mundo, uma escravidão por aceitação. Estava lendo também uma blogueira muito famosa aqui nos Estados Unidos, que vive lá na Califórnia. Ela é estilo de vida vegano. Não, acho que é pior que vegano. O que é pior que vegano, irmãos? Tem um nome para aquilo, para isso. Você não sabe? Né? Tem um que é mais que o vegano, né? Sei lá, come sol, se alimenta do sol.
O vegetariano, vegano, tem um pior agora. É uma disputa. Ainda bem que eu sou carnívoro. Irmãos, e essa mulher, enfim, vamos dizer que era o vegano, né? Ela os veganos não comem carne, nem nada que é derivado do animal. E ela foi vista por uma fã, ela tem milhões de seguidores, foi vista comendo peixe num restaurante. Quem viu essa notícia? E aí, aquele escândalo, né? Porque a moça que pregava aquele estilo de vida tão saudável, ela é uma referência, né, de saúde, de estilo de vida, né? Enquanto esses gordos ficam comendo picanha, olha aqui, eu sou saudável e não como carne, né? Era uma referência e viram ela comendo peixe. Então foi um escândalo tremendo na internet. Agora o problema não foi esse, o que me chamou a atenção nessa notícia. Que essa blogueira foi se defender. E ela falou que ela precisava comer peixe, porque o médico dela, ela estava com uma doença grave. Agora o porquê da doença é porque ela não comia carne. Então ela comia carne escondida, porque senão ela ia morrer. Mas na frente de milhares de pessoas, ela se posava de saudável e dizendo para as pessoas não comer carne. Sendo que isso estava fazendo ela morrer. Agora, por que ela não ia na rede social dela falar isso? Olha, isso aqui que nós estamos defendendo vai levar você à morte. Não existe isso de não comer carne. Não existe isso de não comer picanha. Por que ela não falava isso na rede social? Porque ela ia perder os milhares de seguidores que ela tinha. Então ela se tornou uma escrava daquilo que alimentava, do seu ego. Sabe, o mundo, irmãos, ele é isso. Ele tem aparência de liberdade, mas ele é uma plena escravidão. Uma escravidão da moda, uma escravidão da maneira de você falar das coisas. As pessoas estão o tempo inteiro escravizadas para que tenham aceitação. E dentro da igreja é o contrário. A Bíblia fala que aqui você tem liberdade. Aqui você tem liberdade de ser quem você é. Aqui você tem liberdade de viver a vida verdadeira. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, agora cuidado com essa liberdade. Não use essa liberdade para você dar ocasião à vontade da sua carne. O que o apóstolo Paulo está falando quando ele fala a respeito de carne, irmãos? Você sabe, a Bíblia fala que nós somos espírito, alma e corpo. Ou quando fala a respeito de carne, é como oposto ao espírito. E é interessante que nós, quando somos recriados, quando nós recebemos a natureza de Deus, a Bíblia fala que nós recebemos o Espírito de Deus. Nossa, eu olhei aqui no meu relógio, estava ok. Foi da hora que eu tirei o print da tela, falei meio-dia, eu falei o quê? Não. Irmãos, nós recebemos um Espírito recriado. E aqui o apóstolo Paulo falou: olha, cuidado para você não voltar a viver a vida na carne. O que é viver a vida na carne, irmãos? É você viver baseado apenas nas suas experiências naturais, baseado apenas na sua natureza. Sabe, aqui há uma advertência para nós, porque mesmo sendo crente, mesmo tendo recebido o Espírito Santo, mesmo você sendo uma natureza recriada, você corre o risco de voltar a viver como as pessoas lá fora. E aí nós temos um tremendo problema, irmãos, porque aí tudo que nós estamos fazendo aqui deixa de valer, nós viramos apenas um clube. A igreja vira um Rotary, a igreja vira uma associação dos brasileiros que moram em Tampa. E aqui vira um clube social. Porque o que nos difere de qualquer outra coisa nesse mundo é o elemento espiritual. Sabe, você se tornou alguém espiritual. Você se tornou alguém que vive no Espírito. Então, avança aí, pula, vai lá para o verso 16 desse mesmo capítulo. O apóstolo Paulo dizendo: por isso eu digo, vivam pelo Espírito. Vivam pelo Espírito. Tem um outro verso, acho que é também nesse mesmo capítulo, mas que diz assim: da mesma forma que você recebeu a Cristo,
você viva por meio dele agora. Viva dessa forma. Então, irmãos, a vida cristã, quando você nasceu de novo, quando você aceitou a Cristo, você recebeu um Espírito. Até então você vivia na carne, você vivia no nível da sua alma, você vivia as coisas de forma natural como as pessoas desse mundo. Agora você recebeu um Espírito de Deus e o grande problema é você, apesar de ser natureza recriada, continuar vivendo da forma antiga, continuar vivendo de forma natural, continuar se relacionando com as pessoas de forma natural, continuar tentando se relacionar com Deus de forma natural. E deixa eu dizer por que é tentando, porque de forma natural você nunca vai conseguir tocar em Deus, porque Deus é Espírito, Deus não é carne, Deus não é matéria, Deus não é natural. Então, se você não entender e não compreender que há uma vida no ambiente do Espírito, uma vida espiritual, você vai viver uma vida cristã na mediocridade. Você vai viver, a Bíblia, o apóstolo Paulo fala que se a gente, conhecendo a Cristo, nós ainda vivemos baseados só nas coisas desse mundo, nós somos os piores de todos os homens. Porque nós conhecemos o lado de lá, nós entendemos que há um mundo do Espírito e ainda assim escolhemos viver nesse mundo, de uma forma natural, dessa forma medíocre, dessa forma assim como todas as pessoas vivem. Mas a Bíblia fala o seguinte, para que, já que você recebeu o Espírito, agora você tem que viver no Espírito, viver considerando que agora você é uma pessoa espiritual. Você não é mais um ser humano, mas você é um ser espiritual, vivendo uma experiência humana. Você está me entendendo? A ideia entre os crentes é o oposto, não. A gente tem experiências espirituais com Deus. Experiências espirituais. Aí ele vai para o culto, aí ele é tocado pelo poder de Deus. Eu tive uma experiência espiritual. Eu vou para a conferência e lá Deus fala comigo. Eu tive uma experiência espiritual. Eu fui em tal lugar, eu fui no encontro com Deus, eu tive uma experiência. Deixa eu dizer, você não é mais um ser humano tendo experiência espiritual, mas inverteu. Você hoje é um ser espiritual passando por uma experiência humana. A nossa pátria é o Espírito. O nosso ambiente, o nosso habitat, o nosso lugar agora por padrão é o Espírito, porque a Bíblia fala que nós estávamos no reino das trevas e o Senhor, quando nós nos convertemos, nos transportou do império das trevas e nos colocou no reino do seu Filho amado. Amém? Houve uma diferença tremenda. Uma diferença tremenda, irmãos. Mas você precisa discernir e viver nesse ambiente do Espírito. Então, no verso 16, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Qual que é o problema? A gente vive na carne. E se você vive na carne, se você se alimenta de carne, se você se alimenta de coisas naturais, o seu desejo vai ser de coisas espirituais, irmãos. Vai ser de coisas carnais. É legal que o culto aqui é de manhã, mas no Brasil é à noite, né? Então, tem gente que passa o dia inteiro se alimentando de porcaria. E ainda tem um gordo na TV lá que é horroroso, fala besteira, só asneira. Às vezes eu ponho na Globo para assistir o Fantástico, ainda não acabou aquele lixo lá. Coisa do Fantástico também não está coisa boa não, mas ainda está aquele lixo, mas é tanta besteira, eu fiquei com vergonha do meu filho um dia desse, sabe? Eu botei no mute para não escutar tanta asneira que aquele cara fala. Aí o cara passa a tarde inteira se enchendo de lixo e quer chegar à noite, Jesus. Aí ele fala, não senti nada, esse pregador é tão fraquinho, esse pastor é tão ruim. Mas o problema não é lá, até porque não é o pastor, irmãos. O Espírito Santo está fluindo o tempo inteiro. O problema é que o cara ele se enche tanto, ele se alimenta, ele vive tanto no ambiente natural que ele perdeu o contato com as coisas espirituais. Ele não tem sensibilidade espiritual. E deixa eu dizer, a questão de sensibilidade,
Você já tentou escrever alguma coisa com o seu pé? Botar uma caneta assim no vão dos dedos e tentar escrever? Você já tentou fazer isso? Imagina você fazendo isso. Você acha que vai dar certo ou não? Sim ou não? Você acha que você consegue escrever alguma coisa com o seu pé? Pois eu conheço no Brasil uma artista que perdeu os 2 braços, teve os 2 braços amputados. Ela pinta quadros com pincel entre o dedão e os 2 dedos do pé. Ela pinta com o pé. Agora, tudo é uma questão de sensibilidade, de treino. Por que a gente não consegue escrever com o pé? Porque a gente não usa para isso. Mas se você começasse a se exercitar, não é assim quando alguém tem algum problema, um deficiente visual. Por que ele tem o ouvido tão aguçado? Porque ele começa a utilizar esse sentido. Por que hoje nós temos tanta dificuldade de ter percepção de coisas espirituais? Mas qual que é a dificuldade? Porque nós não usamos, porque o nosso espírito não é exercitado, nós vivemos só num ambiente natural. Então é isso que a Bíblia fala. Então viva no espírito, que você não vai satisfazer a sua carne. Interessante que a religião, ela fala assim, olha, você tem que falar, você não pode pecar, você tem que se reprimir, você tem que se refrear, você não pode deixar a hora que vier a tentação, você não vai. Sabe, não funciona, porque você está usando a carne para lutar contra a carne. Quanto mais você focar numa coisa, o que acontece, irmãos? Mais destaque. Então, quanto mais você pensa, eu não vou fazer aquilo, o que vai acontecer? Você vai fazer. Porque você está usando carne, você está jogando gasolina no fogo. Mas qual que é a maneira que Deus fala para você viver uma vida santa, uma vida sem pecado? Foca no Espírito, se alimenta daquilo que é espiritual, viva no Espírito e jamais satisfarão os desejos da sua carne. Sabe, não é uma guerra, irmãos, dessa maneira, não é esse cabo de guerra. Sabe, até porque viver dessa forma, se reprimindo, deve ser uma vida horrorosa. Uma vida horrorosa o tempo inteiro. Eu estou louco para fazer tal coisa, mas eu lembrei que eu sou crente e eu não posso fazer. Eu lembro no Brasil, eu comprei um adesivo, acho que numa conferência, né? Para botar na minha caminhonete assim, propriedade de Jesus. Você lembra disso, Andresa? Ainda morava, né? E eu botei lá. E eu sempre fui nervoso no trânsito. Eu dava umas fechadas, buzinava, eu lembrava do adesivo, ai meu Deus, e agora pede desculpa, se esconde, o que eu faço? No fim das contas, eu arranquei aquele adesivo lá atrás e preguei no volante do carro, para eu lembrar que era crente. Pensa que vida horrorosa. Agora você já viu alguém que é homem, tem que lembrar que é homem? Eu vou no banheiro, eu lembrei que eu sou homem, é nesse aqui que eu vou. Não, você simplesmente é. Mas você sabe, tem crente que tem que ter o tempo inteiro lembrando que é crente. Se eu sou crente, não posso, desculpa, eu ia mentir, mas agora não vou mais porque eu sou crente. Sabe, não é esse tipo de vida fingida, artificial que Deus chamou você. Mas a Bíblia fala que quando você começa a exercitar o Espírito, porque ele está aí, faz parte do kit básico do crentez, tá? O dia que você se converteu, você recebeu um Espírito. E a Bíblia fala que esse Espírito é Ele quem te guia, é Ele quem te conduz, é Ele quem faz com que você cumpra os desejos de Deus. Mas o problema é que nós corremos o risco de viver a vida ignorando esse Espírito, sem ter sensibilidade, sem ouvir Ele, completamente na carne. E aí aqui no verso 17 continua: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne. Então veja, há uma oposição, aqui fala, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então há uma guerra dentro de nós, é um negócio esquisito, né, irmãos? Parece que mas há esse conflito entre Espírito e carne. E se você não se encher do Espírito, se você não entender que você precisa desenvolver o Espírito, mas se você continuar alimentando sua carne, deixa eu dizer, não vai ter jeito, você vai viver na carne, você vai deixar de desfrutar do que é a vida cristã.
Porque a vida cristã não pode ser desfrutada na carne. A Bíblia fala que as coisas da carne militam contra o Espírito. Porque o Espírito, ele sempre cumpre a vontade de Deus, então o Espírito quer te levar para cá, mas a Bíblia falou textualmente aqui no verso que acabamos de ler, que a carne sempre vai te levar para o lado oposto. Então o pressuposto de você desfrutar das coisas espirituais é você desfrutar do Espírito, é você entender, você discernir que você é um homem, que você é uma mulher espiritual, vivendo uma experiência num corpo natural, na carne, mas que hoje nós vivemos para o Espírito. Amém? Então, irmãos, eu coloquei 4 coisas que a grande questão, tudo bem, pastor, eu já entendi que eu preciso viver no Espírito. Mas como é que eu vivo nesse Espírito? Como é que isso funciona, né? A grande questão é o como. Então eu coloquei 4 coisas, 4 tópicos aqui, que são coisas que a gente deveria fazer para exercitar, para ter percepção a respeito do nosso espírito. Então a primeira delas, irmãos, é o jejum. Você sabe, jejum é uma coisa que é fora de moda, né? Principalmente aqui nos Estados Unidos, né? A terra do fast food, né? Terra tudo é barato, Coca-Cola $1. Oh, Jesus, misericórdia. Quer fritas? Tem ali na esquina. Não quero comer tal coisa. Häagen-Dazs, $5 no Walmart. Tão simples, sabe? Então, mas deixa eu dizer, é interessante que Jesus, lá em Mateus 6, ele fala assim para os seus discípulos, assim, olha, quando vocês forem jejuar, não façam isso como os fariseus, né, que fazem isso para aparecer, né? Mostra aquela cara toda, né? Aquela cara de fome, de piedade, mas lava o rosto, não deixa ninguém saber. Aí o que o crente pensa? Bem, Jesus disse para não fazer igual ao fariseu, então não vou jejuar. Não é isso que Jesus falou. Jesus falou, não é para se jejuar para aparecer, né? Mas muito pelo contrário, Jesus fala assim, quando vocês forem jejuar. Então, ele não falou assim, se vocês forem jejuar. Não, é quando vocês forem jejuar. Entenderam a diferença? Se você for jejuar um dia, não, quando você for jejuar. Então, para os discípulos aquilo eles entenderam, porque o judeu, ele jejuava uma vez por semana. Não era só quando a igreja fazia campanha, não. Era uma vez por semana ele jejuava. Porque ele entendia que o jejum fazia parte da espiritualização dele. Então não pode ser uma vez, como, né, eu sei que nós temos o hábito como igreja de 2 vezes por ano fazer um jejum da igreja, mas veja, é como se eu falasse que então só 2 vezes por ano você precisava exercitar o seu espírito. Não, precisa ser uma prática, irmãos. Precisa ser uma prática semanal. Vai falar prática diária, aí não dá, né? Praticar jejum todo dia. Agora o problema é que muito crente que jejua faz da forma errada também. Muito crente jejua para conquistar alguma coisa. Aí não é jejum, aí é greve de fome, né? Não, se papai não dá, eu não como. Não vou comer até você me dar tal coisa, Deus. Para com isso. A Bíblia fala que todas as promessas de Deus em Cristo Jesus, nós já temos o sim e o amém. Amém por isso? Se você quer pedir alguma coisa para Deus, peça. Não faça barganha, você não precisa. Você não precisa fazer mais esforço nenhum, porque Cristo já conquistou tudo na cruz. A questão não é essa, né? Então, o problema é que quem jejua, jejua pelo motivo errado. E quem entendeu que esse é o motivo errado, para de jejuar. Porque agora não tem que pedir mais nada, para que eu vou jejuar então, pastor? Não, o jejum é uma necessidade para você exercitar o seu espírito. E para que eu preciso exercitar o meu espírito, pastor? Para ser um homem, uma mulher espiritual, para viver no espírito, para se libertar da carne, para se libertar dessa vidinha medíocre que as pessoas vivem. Então, a primeira forma talvez de você perceber isso, por que o jejum? Porque você disciplina a sua carne. Você mostra para a sua carne que quem manda é você e não ela. Porque já viu como que a carne manda na gente? Ah, não, pastor, eu não fui no culto porque a minha carne queria ficar dormindo. Ninguém fala que é a carne, né?
Eu estava muito cansado. Mano, a sua carne estava cansada, porque o seu espírito não cansa. A carne é fraca, a minha carne. Em outras palavras, está dizendo o quê? Quem manda em você é a sua carne. Só tem um problema: se ela está mandando em você, a gente acabou de ler, que ela vai fazer exatamente o oposto do espírito. Quer saber o que é certo? É só fazer o oposto do que sua carne mandar fazer. Porque um não combina com o outro, né? Tem uma história do meu irmão. Estava numa reunião de oração, chegou o pastor. Eu não sei se é da minha carne, eu não sei se é do espírito, mas eu senti vontade de fazer um jejum. Falou: meu filho, é claro que é do espírito. Nunca vi carne chamar alguém para jejuar. Já viu alguém carnal? Não, vamos jejuar agora, minha gente, vamos ficar na carne jejuando. Então, irmãos, o jejum ele nos lembra que nós não vivemos da carne. Jesus, depois de 40 dias e 40 noites, o diabo foi lá tentar ele e ofereceu comida, ou seja, ofereceu alimento para a carne dele. Ele fala: não é de pão, não é só de pão que o homem se alimenta. Ou seja, é claro, existe o elemento natural, mas deixa eu dizer, eu não vivo apenas nesse ambiente, mas há um alimento que é espiritual, que eu preciso me alimentar, e esse alimento ele vem do espírito, ele não está nas coisas naturais. E o jejum ele é uma das coisas que ativa isso. O jejum da forma correta, né? Não a greve de fome. O jejum que não é para barganhar nada com Deus, mas o jejum onde você busca mortificar a sua carne, você a dominar a sua carne, você estabelecer a prevalecência do Espírito sobre a sua carne. Deixa eu dizer, nós, principalmente os ocidentais, que vivem nesse país, precisamos aprender a disciplinar a nossa carne. Não podemos ser escravos da nossa carne. Porque se você não dá conta de não comer tal coisa, quem garante que você também não vai dar conta de não suportar uma tentação de trair seu cônjuge? Quem vai dizer que você vai suportar uma tentação de olhar uma pornografia na internet? Quem vai dizer que você vai suportar uma tentação de não fofocar com uma irmã? Se você não dá conta de deixar de comer um pudim, começa com o pudim, irmãos. Sem ofensas, eu amo pudim, tá? Mas tem hora para tudo, irmãos. Tem hora para tudo. Você está me entendendo? Nós precisamos entender que nós somos espirituais. Sair dessa escravidão da carne. Nós já fomos feitos livres. Já fomos feitos livres. Por que ainda vivemos como escravos então? Segundo, a oração. A oração é algo extremamente espiritual, que ativa o nosso espírito. A não ser que você pense que você é um doido, né? Falando sozinho, ué. Então, no mínimo, quando você ora, você está pressupondo que tem alguém no mundo espiritual ouvindo você. Então, é algo que te lembra, que te chama para o ambiente do Espírito. Sabe, nós precisamos investir tempo de oração. Mateus 6 também, Jesus ali está falando de a gente chama isso aqui de disciplinas espirituais. Ele está falando disso. Jesus também fala: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta. Não está dizendo, olha, se você for orar, se der vontade de orar. Sabe, então, quando você for orar, precisa ser algo constante, o tempo inteiro. E aí eu queria, eu sei, eu não vou falar muito a respeito de oração, porque eu já falei muitas vezes aqui, mas eu queria falar a respeito da oração em línguas. Em línguas estranhas, como na Bíblia fala, lá no livro de Atos, da importância disso. A Bíblia fala que quando nós oramos em línguas estranhas, é o Espírito orando através de nós. O Espírito Santo. Por quê, irmãos? Porque nós não sabemos pedir como convém. Isso é algo fascinante, irmãos. Você sabe que as nossas orações, tem oração minha que eu dou graças a Deus que Deus nunca ouviu. Falando: Deus, aquele dia foi mal mesmo, né? Tem muita coisa que Deus finge que não escuta para o nosso próprio bem. Agora, a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele conhece todas as coisas. O Espírito Santo é Deus, né? Talvez tenha coisas que você nem passem pela sua cabeça, coisas que nós não discernimos, coisas que nós não entendemos, coisas que estão se passando, às vezes lá no Brasil com a sua família, ou coisa que alguém lá não sei onde está fazendo contra você,
ou algo que vai acontecer amanhã, um acidente que o diabo está armando contra você, isso nem passa perto da sua cabeça. Como é que você vai poder orar a respeito disso? Através do Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo conhece todas as coisas. E ele intercede por nós, mas por meio de nós. Então, quando nós oramos em língua, quando nós oramos em língua estranha, o Espírito Santo orando através de nós, e nós nem sabemos do assunto. Olha que legal. Sabe, eu vejo que isso é uma proteção de Deus para nós. Uma forma de Deus nos proteger. Imagina se Deus contasse para... Bem, Jesus sabia, por exemplo, que Judas ia traí-lo. E foi de boa. Agora imagina se você soubesse que alguém ia trair você. Você ia comer junto com o cara. Sabe, a gente é muito afoito. Então, para nos proteger, tem coisa que Deus nem conta para a gente, mas que o Espírito Santo pode orar através da nossa boca. Então, você quer uma oração que dá 100% de chance de ser atendida, de dar certo? É orar no Espírito. E a Bíblia fala que quando nós oramos no Espírito, quando nós oramos em línguas, nós estamos exercitando o nosso espírito. Ah, pastor, eu não sei orar em línguas. Bem, posso até depois abrir um tópico a respeito disso, mas eu quero dizer que todo crente nascido de novo não só pode, como deve orar em línguas. Jesus Cristo, quando ele comissiona os seus discípulos, ele manda eles saírem curando enfermos, expulsando demônios, ele fala assim: e falarão novas línguas. Todos nós precisamos, isso é uma ferramenta indispensável para a vida cristã. Uma ferramenta poderosa que abala o inferno, irmãos, e que ativa o nosso espírito. Mais 3. Outra coisa que ativa o nosso espírito é a palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, mas veja, não é aquele ler, já li 3 livros, viu, pastor? Não é esse ler, mas é o meditar na palavra de Deus. Porque há poder na palavra de Deus, há vida na palavra de Deus. A Bíblia fala que Jesus Cristo é o verbo, Jesus é a palavra e Deus são um só. Quando você medita na palavra de Deus, você está meditando em Deus, você está colocando a sua mente em Deus. Mas há também, não é apenas a leitura, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir da palavra. Sabe, não existe nada mais espiritual do que a fé, irmãos. A fé é o ambiente do Espírito. Porque a Bíblia fala que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Onde que a gente não vê as coisas? É no mundo do Espírito. Mas o mundo do Espírito, deixa eu te falar, é mais real, por isso que é uma certeza. Eu gosto quando o apóstolo Paulo também, ele fala assim: não nos atentando para as coisas que são visíveis, mas para as coisas que não se veem. O que ele está dizendo? Que existem coisas que não se veem. E nós devemos nos atentar para essas coisas que, para esse mundo, são invisíveis, mas elas existem. Elas são reais. Mais do que isso, a Bíblia fala que esse mundo foi criado a partir do mundo espiritual. Deixa eu dizer, o mundo verdadeiro é aquele. Esse mundo aqui é fake news, irmãos. Esse mundo aqui tudo é fake. Sabe, a única coisa que é real é a palavra de Deus. É o mundo do Espírito. Então, quando você se dedica à palavra, quando você volta sua mente para a palavra, você está ancorando os seus pensamentos em algo que é real, algo que é imutável. Você sabe, tem gente que gosta de se balizar por notícia, né? Eu acho legal o mercado financeiro. Não sei quem que eu estava conversando aí esses dias. Está falando, se lá na Argentina a chapa da Cristina Kirchner for eleito, o dólar vai disparar. Eu falei, não vai, porque já disparou. O mercado financeiro, ele antecipa tudo que vai acontecer. E é aquela correria, é boato, e aquele negócio, e vai, volta, e o dólar sobe e desce, e a ação sobe e desce, não é assim mercado financeiro? É ou não é, irmãos? Tem crente que é desse jeito. Sobe, desce, notícia boa, notícia ruim, Deus me ama, Deus não me ama, e sabe? E vive essa esquizofrenia cristã, essa bipolaridade cristã, porque os seus indicadores são naturais, são externos. Mas você, quando coloca a sua mente nas coisas
que são espirituais, você tem estabilidade. Eu conheci um cara, ele não era crente, aqui em Tampa. E o cara, se eu pudesse dar um apelido para ele, se eu pudesse... Você sabe, no Velho Testamento era legal, né? O nome dele era a personalidade do cara, né? Tipo Jacó, enganador, trapaceiro. Israel, o príncipe de Deus, né? Abraão, pai de multidão. Então, se eu pudesse dar um nome para esse cara, eu ia falar crise. O cara vivia em crise. Não sei se eu vou embora, não sei se eu fico, não sei se eu vou lá, não sei se eu vou colar, não sei se eu vou ir, não sei se eu... O cara era uma crise. Pensa que coisa ruim isso, irmãos. Há um tempo atrás, Deus me deu uma revelação, que o que paralisa as pessoas, o que consome, o que tira energia, o que te impede, não são as dificuldades. Não são os problemas. O que paralisa, o que suga a energia das pessoas, é a dúvida. É a dúvida. Porque se você tem convicção de alguma coisa, irmão, pode parecer a rocha, a montanha, o que for na sua frente. Você arrebenta no peito quando você tem convicção de alguma coisa. Mas o que arrebenta com as pessoas, e geralmente a dúvida vem quando aparece a dificuldade. Aí é colocado em xeque. Então a gente acha que é a dificuldade que paralisa. Não, mas é a dúvida que aquela dificuldade gerou em você. E aí você não sabe se vai, se não vai, e vai. E aquilo vai te consumindo, vai te consumindo, vai te consumindo. Mas porque nós ainda vivemos com base nos indicadores naturais, com base na carne, com base naquilo que nós estamos sentindo. Deixa eu dizer, quem vive no Espírito tem convicção das coisas. Porque a Bíblia fala que quem pode prescrutar o coração de Deus, quem que pode compreender, quem que pode sondar o coração de Deus? A Bíblia fala que o Espírito conhece. O Espírito que está dentro de você conhece o coração de Deus. Sabe, Ele pode falar para você dos planos de Deus. Ele pode dar as respostas que você procura. Sabe, e quando você vive nesse ambiente do Espírito, você tem convicção das coisas. Sabe, esses dias eu estava abatido, porque eu tenho um prazo para aplicar um visto, e o meu advogado está enrolando. Eu já desesperado, mandando e-mail todo dia para a secretária dele, mandando WhatsApp para ele. Cadê? Corre, né? Tem tempo, tem um prazo para entrar com isso. Até que veio a voz do Espírito e falou: eu estou no controle, eu quem decido se o negócio vai dar certo, se não vai, o prazo. Acabou minha ansiedade, irmãos. Acabou minha ansiedade. Sabe, não estou dizendo isso para falar que eu sou melhor, estou dizendo que é isso que Deus quer para todos nós. Mas você vê, eu me pego nessas coisas. Sabe, quando eu esqueço o lado espiritual e vivo apenas baseado no natural, nas coisas que são carnais, nas coisas que são diárias, é isso. E é isso que o mundo quer te consumir. O mundo quer tomar suas energias para que você não possa orar, para que você não tenha vontade de servir a Deus, para que você não vá na igreja, para que você não durma bem, não esteja descansado. O mundo quer roubar a sua energia para que você não possa adorar a Deus. Mas o mundo do Espírito é onde você renova suas forças. A Bíblia fala: aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águias. Sabe, nós precisamos viver nesse ambiente, irmãos, onde o Espírito governa, onde a vontade de Deus é prevalecente, e não atendendo a carne. E por último, irmãos, é um tópico que a gente não fala muito, mas veja, muita gente entende coisas erradas a respeito de santidade. Santidade é separação. A gente acha que santidade é orar muito, santidade é jejuar demais, santidade é fazer aquela cara de zen, né? Eu me lembro quando eu era mais novo, que quem era santo não podia rir, aquela cara assim, meio Bruce Lee, meio impassível, né? O povo ria, você é muito carnal, irmão, você está rindo de coisas naturais. Não, santidade não é isso, irmãos. Santidade é separação.
E quando eu falo separação de coisas impuras. De coisas impuras. Sabe, uma vez eu aprendi uma doutrina muito errada, que falava assim, você quando peca, o Espírito Santo se retira de você. Você imagina, né? Coitado do Espírito Santo, ia dar tanta viagem. Vai, vem, vai, vem, vai, vem. Você quando peca, o Espírito Santo sai de você. Não, não é isso que a Bíblia fala. Mas você sabe, no Velho Testamento, o pecado ele tinha um símbolo, que era a lepra. Então toda vez que você lê no Velho Testamento a respeito de lepra, ali é uma referência a pecado. E a característica da lepra, irmãos, qual que é a principal característica da lepra? É que a lepra, ela é a perca de sensibilidade. Essa semana aconteceu algo engraçado, aqui você sabe, fogão elétrico, você não vê, não tem fogo, né? Eu queria botar um negócio de plástico em cima do fogão, e fui lá e meti o dedo para ver se a chama estava quente. Queimei esses 3 dedos aqui. Você está rindo que já aconteceu isso com você, né? Sorte que eu estava tomando um refrigerante, copo cheio de gelo, já meti o dedo assim na Coca-Cola, cheia de gelo assim, e por Deus, eu pedi, Deus, não deixa criar bolha, porque aí fica sem louvor domingo. E não criou. Mas você sabe qual é o problema da lepra? A Coca eu já tive que jogar fora, mas tinha mais. $1. Se fosse no Brasil, eu ia pensar 2 vezes e botar o dedo lá no copo. Mas, irmãos, a característica da lepra é a perca de sensibilidade. As pessoas acham que a lepra faz cair os membros, né? Cai dedo, cai... Não, na verdade, eu estava vendo um médico explicando que não é que a lepra faz cair, mas, por exemplo, o cara, se tivesse a lepra, ele colocaria o dedo ali, o dedo ia derreter e ele não ia perceber. Então é por isso que os membros vão caindo. O cara passa o dedo no portal, bate no dedo, ele não sente. Então aquilo se torna imune à dor e aquilo vai danificando os membros. E por isso que ele perde os membros, literalmente. E é interessante que no Velho Testamento, a Bíblia, quando fala de lepra, está falando de pecado. Então, o problema do pecado, irmãos, o problema de você não, e quando eu falo de santidade, uma vida de separação, uma vida que não toca em impureza, uma vida que não mexe com elas. Você sabe, tem coisas que aparentemente não tem problema nenhum, mas aquilo vai te embotando, vai trazendo sujeira para a sua vida. É que você vai perdendo sensibilidade espiritual. Não é que o Espírito Santo foi embora, não, te deixou na mão. Não é isso não, você vai perdendo a sensibilidade para escutar as coisas do Espírito. É como eu falei, você vai se enchendo de tanta porcaria, é tanto lixo nesse mundo, que você acaba perdendo sensibilidade. Já viram, quem andou na roça já, descalço, tem um tipo de lama, que você vai criando, vai parecendo um salto alto. Você já andou um pouco, você está com isso aqui de lama debaixo do pé. Quem já passou por isso? Só eu, que tinha o pé rachado. Lá no Goiás não tem isso não, terra vermelha, terra preta. E é interessante que isso vai criando uma crosta, o pé perde a sensibilidade, porque você é tanta sujeira, né? E você sabe, teve uma certa vez, eu estou encerrando, irmãos, uma certa vez que Jesus, ele estava andando, ele chegou com os seus discípulos, e ele falou assim, eu vou lavar o pé de vocês, eu vou lavar o pé. E aí Pedro falou assim, não Jesus, que isso, você é o nosso mestre, como que assim que você vai lavar, eu não sou, aquelas coisas bem piedosas, bem bonitas, né? Não sou digno que você lave os meus pés. E Jesus falou assim, quem eu não lavo os pés, não tem parte comigo. Aí Pedro mudou o discurso na hora, né? Falou, não, então me lava inteiro. O cara era um contraste, né? Não queria que lavasse nada, agora já quer que lave inteiro, né? E Jesus falou, não, só os pés. Vós já estáis limpos pela palavra. Então deixa eu dizer, a palavra de Deus tem o poder de nos limpar da sujeira do mundo. Então vocês entendem que há uma correlação nesses 4 elementos. Sabe, muitas vezes nós não vivemos a vida no Espírito porque
não discernimos, não temos sensibilidade espiritual. Às vezes a gente está tocando e está sentindo a presença, mas pode ser que você não sinta, pastor, não vai. O negócio não pega no tranco. Você já viu o irmão que tenta pegar no tranco, né? Vê uns 4 irmãos, ora, né? Oração forte, violenta, né? E o cara não pega no tranco, o negócio não vai. Porque o Espírito é algo que precisa ser exercitado, desenvolvido, apreciado. Sabe, é isso que eu te convido nessa manhã, a tomar uma decisão de se tornar um homem ou uma mulher mais dependente do Espírito, a entender que você é um ser espiritual, vivendo uma experiência carnal, mas que você é um ser espiritual. Sabe, eu te convido a seguir essas 4 coisas. Você não precisa começar correndo uma maratona, começa fazendo algo simples, sabe, mas eu tenho certeza que a hora que você começar a desenvolver as coisas do Espírito, você vai querer mais, porque é um universo tão fascinante, é tão prazeroso, irmãos, que a nossa tendência é sempre querer mais, sabe, e nessa manhã eu te convido a tomar. Você sabe que tem coisas que começam apenas com uma decisão, né? Eu estava lendo um livro de um homem, que é um livro famoso, é um best-seller, eu não lembro o nome do autor, mas o livro é Quem Você É Quando Ninguém Está Olhando. Acho que é isso o título em português. E ele fala assim, olha, ele fala de traços de caráter que nós não vemos mais hoje, né? E um desses traços de caráter é a perseverança, né? Decisão, posicionamento. E ele fala assim, olha, teve um dia eu estava no meu escritório, deu a hora de eu ir para a academia, e o meu corpo não queria ir, mas porque eu tomei uma decisão no dia anterior, de que hoje eu ia na academia, eu fui lá e fui. Sabe, tem horas que você só vai ter a decisão, sua carne nunca vai querer, mas eu quero dizer que se você tomar essa decisão, isso vai mudar profundamente a sua vida. Amém, queridos? Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor.